Amém? Deus é bom o tempo todo. Pastor Alexandre, estão dizendo que eu vou ficar de banco depois do carnaval. Mas como o teu sonho é ser igualzinho a mim, pastora, me perdoe, mas já estamos preparando a surpresa para ele. Ele vai ficar igualzinho a mim. Vai ficar. Depois me coloca de banco o final do ano até, se quiser. Mas vamos rapar o cabelo desse homem. Só que é o seguinte, para ficar exatamente igual eu, tem que pelo menos perder uns 80 quilos aí, cara. Senão não vai dar, não. Tá. Samuel também vai raspar o cabelo dele. Rapar o cabelo de todo mundo igual ao pastor Rodrigo, Dudu, Washington. Vai ser a igreja dos careca. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 23, e o verso 14. Primeira Samuel, está aqui, olha que legal. 1 Samuel 23 e 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. Deus abençoe. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vamos ler na versão NVI? Pode deixar, só 14, só, por favor. Vamos repetir ali, meus queridos. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e não nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Amém? Quando nós falamos de deserto, nós entendemos que para um israelita no tempo do Antigo Testamento, esse deserto era um lugar de total isolamento, de escassez. Talvez o pior lugar que uma pessoa poderia ficar, ou se encontrar. Um lugar de muita diversidade, de muita tribulação. Um lugar bem difícil de se viver, irmãos. E quando nós trazemos para os nossos dias, muitas vezes nós costumamos a dizer que um deserto é um lugar de tempo difícil. Talvez um lugar de lutas que todos nós passamos. É impossível dizer que alguém nunca passou pelo deserto. E eu gostaria, nesse versículo, trazer algumas lições sobre lutas, sobre tribulação, sobre o cuidado de Deus e a maneira como Deus ele cuida de nós, de nos refinar. Nós vamos encontrar aqui alguns ensinamentos preciosos para a nossa vida, a partir de situações que Davi viveu nesse deserto, um tempo que ele foi implacavelmente perseguido por Saul. Em primeiro lugar, meus queridos, eu digo que deserto é um lugar de ser refinado. O texto bíblico aqui, ele afirma para nós que Davi, ele foi para o deserto de Zif. Essa palavra Zif no hebraico, ele tem o significado de refino. Muitas vezes, quando nós estamos sendo colocados no deserto, nós estamos sendo refinados pelo nosso Deus. Quem aqui já viu algum vídeo ou possui prata, vai saber que para que a prata seja refinada, ela precisa passar por um processo muito forte diante do fogo, para ele poder estar sendo purificado. As temperaturas tão altas. E assim, muitas vezes, é o estilo de vida no deserto. Alguém aqui já foi a algum deserto? O irmão Sérgio, que gosta de acampar aí, já foi para o deserto, irmão? Alguém já imagina como que pode ser um lugar de deserto? Durante aquele dia, aquele calor insuportável. As pessoas aqui dentro da igreja, com ar-condicionado, com ventilador, ainda ficam se abanando, porque o calor é forte demais, irmãos. Imagina você vivendo num deserto escaldante. Aquele calor insuportável. Estamos sendo refinados por Deus. Deus, ele está trabalhando sobre mim e sobre tua vida.
Ele está nos purificando, o Senhor está trabalhando de uma forma que Ele vai fazer com que nós se tornemos aquilo que realmente Ele quer. O salmista, ele fala de algo muito impressionante sobre o refinamento de Deus. O mesmo Davi que está passando por aqui, lá no Salmo 66, Salmo de número 66, de verso de 9 a 12, meu pai, minha Bíblia foi do 61 para o 68. Ah, está aqui, achei. Salmo 66, do verso 9 a 12, diz assim: ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxe a um lugar espaçoso. O salmista, ele deixa claro que muitas vezes, quando nós passamos por esses momentos de deserto, nós vamos ser refinados como que se estivesse passando no fogo. Algo que o Senhor quer tratar de uma forma importante sobre nossas vidas. Davi, ele estava passando, com certeza, um momento muito difícil na sua vida. Um momento onde ele estava sendo perseguido por Saul. Uma perseguição implacável, onde o próprio Saul queria matá-lo a todo custo, simplesmente porque sabia do que Deus estava fazendo na vida deste homem. Ele não queria perder o seu posto de rei e sabia que Davi estava sendo preparado para isso. E às vezes eu começo a perguntar para mim mesmo, e pergunto para vocês hoje: será que alguma vez em nossas vidas nos sentimos dessa forma? Assim como o salmista descreveu nesse Salmo 66. De repente, diante de lutas, de adversidades, de situações, a qual parece que estamos passando por um fogo tremendo. Algo que realmente nós queremos fugir dali, mas sabemos que não tem outro lugar para ir. Davi, ele reconheceu e compreendeu que isso vinha de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos que lutas que nós passamos, que às vezes o estado que estamos vivendo, vem da parte do próprio Deus para estar refinando a nossa vida. Há um texto maravilhoso e difícil às vezes de compreender, por saber que foi o próprio Espírito de Deus que fez isso. Quando Jesus, ele desce as águas do batismo, e ele sai daquele momento, o texto diz que o Espírito de Deus pega ele daquele lugar e leva ao deserto para ser tentado por Satanás. Como que às vezes nós não conseguimos entender ou imaginar isso? Diante de muitas lutas que passamos, diante de tantas dificuldades, situações que realmente sobrevêm na nossa vida, a ponto de não entendermos, é natural que às vezes nós elevamos as vozes a Deus em oração, pedindo para que Deus cesse as lutas, para que as perseguições acabem. E esses dias eu estava refletindo sobre esse texto, e eu recebi uma mensagem no WhatsApp. E a mensagem dizia claramente: olha, não peça que Deus simplesmente retire as tuas lutas. Peça a Deus que te dê força para passar todo o processo. Peça a Deus que Ele clareie a tua mente e continue te mostrando que é ali que Ele vai entregar a tua vitória. É ali que Ele vai te forjar da maneira que Ele realmente quer para a tua vida. Deus, Ele é fiel, Ele trabalha nesses momentos em nossas vidas. E Davi, ele sabia que esse deserto traria implicações sobre a tua vida. Ele sabia que Deus estava colocando nessa situação. Por que que às vezes Deus faz isso sobre mim e sobre tua vida? Porque Deus, Ele sabe aonde Ele quer nos colocar. Ele sabe que ainda existem lugares maiores para que a gente possa entrar. Obras maiores a serem realizadas. Mas nós ainda, muitas vezes, não estamos preparados para aquilo. Precisamos aprender a participar de todo o sofrimento que vem em causa do reino de Deus. E a viver os nossos desertos, e a passar por eles, saber que Deus ali está conosco. Quando Davi cita esse Salmo 66, ele compara os trabalhos feitos pelas pessoas que trabalham na purificação da prata, o ourives, que é a profissão de quem faz isso, e mexe sabendo que quando ele está nesse processo de purificação,
eles usam uma espécie de concha, se eu não me engano é chamado de crisol, aonde ali eles fazem todo o trabalho, eles vão começar a derreter aquela prata. Nesse processo que a prata começa a ser purificada, quando ela chega à temperatura mais elevada, começam a surgir todas as impurezas daquela prata. E esse ourives, quando ele começa a ver que está chegando nesse estágio, ele pega uma espécie de uma escumadeira, e ali ele começa a tirar todas aquelas impurezas daquela prata. E com certeza, pela tua habilidade de profissão, ali ele começa a observar, quando ela está chegando no seu momento exato de tratamento, aonde ele começa a observar a tua própria face naquela prata. Ele começa a enxergar como se fosse um espelho. Esse é o momento ideal para a prata estar pronta para o seu uso. E é dessa maneira que Deus trabalha em nossas vidas. É dessa maneira que Deus purifica a nossa vida. Quando Ele começa a observar em nossas vidas o seu próprio reflexo. Quando Cristo começa em nós enxergar aquilo que Ele quer. É o momento que Ele nos coloca na sua forma. E começa a fazer o seu trabalho da maneira correta. Enxergando que nós temos patamares mais altos a chegar. Nós temos lugares mais altos a chegar. Nós temos mais lutas a travar. E na certeza de que Deus sempre está conosco. Deus sempre está trabalhando em nossas vidas. Da maneira que nós fomos ficando no formato que Ele quer. Forjando o homem que Ele quer. Assim Deus estava fazendo na vida de Davi. Davi estava sendo preparado. Aquele que seria o homem segundo o coração de Deus. Aquele que assumiria o trono de Israel. E faria conforme toda a vontade de Deus sobre aquele povo. Para isso implica em passar em situações complicadas. Como é que você define hoje as tuas lutas? O teu momento de se sacrificar, o teu momento de, às vezes, renunciar e dizer, Senhor, eu vou passar por isso, porque faz parte dos teus planos e não dos meus. Como é difícil, às vezes, nós enxergarmos isso. Que são os planos de Deus, não são os nossos. A vontade é dele, não é a nossa. Como que você encara o momento de viver diante de um deserto? Lembrando que ele foi para Zif, lugar de ser refinado. Para onde Deus tem te mandado? Para onde Deus tem te colocado? Em segundo lugar, meus queridos, não é a luta e nem a adversidade que precisa estar em lugar privilegiado. Vou repetir. Nós precisamos entender isso. Não é a luta e nem a adversidade que precisa estar em lugar privilegiado. Quando você, estamos passando por lutas e por adversidades, nós não podemos olhar a luta que estamos enfrentando de baixo para cima. Nós precisamos aprender a nos posicionar e começar a olhar ela de cima para baixo. O que significa isso, pastor, diante desse texto? É um outro tipo de visão. Quando nós estamos prostrados diante de nossas lutas, quando isso nos faz recair, quando isso nos leva a situações onde nós não apontamos mais ter esperança, e olhamos de baixo para cima, nós só enxergamos as forças que vêm contra nós. O mesmo salmista uma vez, perdão irmãos, está em Provérbios, não está em Salmos. Olha, já ia falar, o Bruno já olhou assim para mim, eu nem falei o versículo, ele já olhou todo para mim ali. Mas há um provérbio que diz assim, se você se mostrar fraco no dia da tua adversidade, a tua força será pequena. É nesse tipo de visão que eu quero trazer essa palavra nessa noite. Não significa que você não pode se entristecer. Não significa que de repente você não pode passar por sofrimento. Mas significa sim o jeito e a tua reação diante da tua adversidade. O jeito que você reage na tua confiança com Deus. E o jeito que você se posiciona para passar por esses momentos de dificuldade. Se eu estou olhando de baixo para cima, com certeza eu terei dificuldade de enxergar aquilo que Deus está me falando, me mostrando, e quando virá também o socorro de Deus sobre a minha vida. Nós precisamos entender e mudar esse tipo de visão. Davi, ele estava implacavelmente sendo perseguido por Saul. Estava passando um vale terrível.
Mas o texto diz que ali no deserto de Zif, Davi, ele procura se abrigar no monte. Ele vai para o monte, para um lugar um pouco mais privilegiado. Por que será que de repente Davi, ele se importa num deserto, ficar meio que hospedado no monte? Porque ali no monte, meus queridos, numa situação um pouco mais privilegiada, ele poderia ter um pouco mais de visão, para saber por onde Saul poderia estar atacando, por onde Saul poderia estar vindo contra a sua vida. É dessa maneira que eu falo para vocês nessa noite. Tenha um lugar mais privilegiado nos momentos em que você estiver passando por situações. Com certeza, quando vier de uma maneira mais forte, mais cruel, você estará apto a ver e aclamar as mãos do Senhor sobre a tua vida. E isso não vai te pegar desprevenivelmente. O Senhor é fiel. Nós também precisamos aprender a nos posicionar. Esperar somente que Deus faça tudo não é o correto. O Senhor, Ele faz aquilo que é impossível, mas aquilo que é possível está sobre nossas mãos. Então, em nome de Jesus, o que é possível para ti nesta noite, talvez diante de tantas lutas, é aprender a se posicionar e se colocar num lugar onde Deus faz você começar a enxergar melhor aquilo que você está vivendo, aquilo que possa vir sobre a tua vida, se preparar sobre tantas outras situações. Deus, Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Nós não sabemos muitas vezes as dimensões das lutas que nós passamos. Mas com certeza, se eu aprender a me posicionar, com certeza, quando vir, eu não serei tão somente fortemente surpreendido, porque eu estou numa posição de batalha, sabendo que o Senhor luta por mim, mas eu também preciso estar em posição. Em terceiro lugar, igreja. Em terceiro lugar, todos os dias, o Senhor nos dá escapes. Há uma palavra forte de Jesus na Bíblia. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele diz todos os dias, ele diz que é simplesmente todos os dias. Seja qual for o dia de aflição, de luta, de deserto, de provação, ou de vitória, ou de alegria, ou de erros, de consertos, o Senhor está conosco todos os dias. No deserto nós encontramos inimigos, nós encontramos tribulação, adversidade. Mas existe também uma outra verdade sobre o deserto. No deserto, no final do versículo que nós lemos aqui, diz que o Senhor não entregou Davi nas mãos de Saul. Mesmo ele buscando caçar Davi a todo instante. Todos os dias nós temos lutas. Nós temos inimigos diariamente. Nós sofremos perseguições. Mas também temos Deus todos os dias de nossas vidas. Talvez nós não chegamos a ver tudo aquilo que acontece à nossa volta. Nós não percebemos. Mas Deus, Ele está agindo no teu deserto. Deus está agindo na tua vida. Deus, Ele está cuidando de você. Você não está sozinho. Da mesma forma que Ele fez com o povo de Israel quando saiu do Egito. Nós vemos a mesma situação. Faraó perseguindo de um lado. Do outro lado só havia mar. Mas Deus estava com eles. Assim Deus é na tua vida. Assim Deus é contigo. A palavra de Deus hoje é: não temas, eu sou contigo. Aceite esse processo do Senhor sobre a tua vida. Por mais que esteja sendo dolorido, por mais que você não entenda, aceite o processo de Deus. Todos os dias Ele nos dá escape. A mão de Deus está constantemente sobre nós. Eu acho que nós não poderíamos imaginar o que o nosso inimigo poderia fazer conosco se Deus não estivesse ao nosso lado. Você consegue tentar imaginar o que poderia estar hoje acontecendo na tua vida, diante de tantas lutas, se o Senhor não estivesse com você? Precisamos fazer valer a palavra do Senhor, e Ele diz, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
E muitas vezes você vai encontrar esta sombra nos seus momentos de tribulação. Você vai descansar no Senhor em meio às tuas tribulações. O salmista Davi também escrevendo no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. O nosso Deus é esse que trabalha em favor dos seus. E consegue, mesmo em meio ao deserto, fazer você descansar em verdes pastos. Mesmo em meio às tuas lutas, fazer você enxergar que tem uma mão poderosa a teu favor. As mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. O melhor amigo de todos. Há uma canção da Ademar de Campos que diz que não há nada, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você pode ter a certeza que além de Deus, de Pai, Ele é teu amigo. Ele caminha contigo. Ele está ao teu lado. Este é o nosso Deus. Aleluia. Em quarto lugar, igreja. No deserto, o Senhor sempre envia ajuda. No versículo 16, nós lemos o 14. No versículo 16, diz a palavra do Senhor que Jonatas, que era filho de Saul, ele vai até Davi para estar encorajando a ele, para estar ao lado dele. O Senhor sempre manda alguém para auxiliar. Em 2 Coríntios, Paulo ele diz uma palavra também maravilhosa nesse sentido. 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios 7, do 5 ao 6. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, tremores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Paulo dizendo que muitos combates na carne, no físico, e muitos aflitos na alma, passando também pelo seu deserto de vida. Mas ali o Senhor envia pessoas para ajudar. Não significa que ele saiu do deserto, não significa que ele saiu de suas lutas, mas Deus envia ajuda no momento certo. Creia e se coloque na posição também de pessoas que possam ser enviadas pelo Senhor para manifestar ajuda a alguém que está passando por um momento de deserto. Quantas pessoas hoje estão chorando, estão clamando, e por um simples fato de se encontrar com um enviado ou uma enviada de Deus, chega o alívio à sua alma. Chega aqueles momentos maravilhosos de ser refrigerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu digo de experiência própria, meus queridos, quantas vezes me encontrei abatido, e simplesmente por ter uma pessoa que eu pudesse desabafar e orar por mim, parece que já estava sendo restaurado a alegria e a esperança na minha vida. E isso é importantíssimo na vida do cristão. E voltando ao texto de Samuel, nós vemos que ali no verso 14, Saul procurava constantemente, mas não encontrava Davi. Saul andava com gente preparada. Saul era rei. Ele tinha um exército poderoso em suas mãos. Pessoas preparadas para a batalha, para a busca. Mas a palavra diz que ele não encontrava Davi de maneira alguma. Já no verso 16, diz que Jonatas saiu e numa caminhada só ele encontra Davi. Ele chega até Davi. Meus queridos, prestem atenção no que a palavra do Senhor está nos dizendo. Nunca se esqueça, aquilo que foi levantado para te destruir, nunca te encontrará no deserto que você vive.
Aquilo que foi levantado para te destruir, para te perseguir, o Senhor não permitirá que chegue até a tua vida. Mas aquilo que foi levantado para te abençoar, o Senhor fará chegar até as tuas mãos. É a promessa do Senhor que está sobre nossas vidas. Vou voltar a repetir, Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Ei, confie em Deus, entregue a tua vida ao Senhor, confie nele e deixa Ele trabalhar sobre a tua vida. Do que eu posso temer se Deus está comigo? Certa vez, uma pessoa chegou em mim e falou: pastor, cuidado. Falei: cuidado com o quê, meu filho? E eu conheço a pessoa. Tal pessoa está irritadíssima contigo e começou a fazer todas as batucadas possíveis. Só não cantou a música Uê. Ô, vigia, irmão. Mas está sendo feito um trabalho forte contra a tua vida. Então vá buscar oração em tudo quanto é lugar. Eu falei: meu irmão, eu preciso fazer essa palavra valer na minha vida. Eu falei: mas você não está com medo? Eu falei: cara, se eu tivesse medo, eu não teria certeza que Deus era comigo. Eu preciso fazer sim. Duas coisas importantes: eu preciso vigiar e orar. Fora isso, meu irmão, pode fazer quantas macumbas quiser. Não vai chegar até a minha tenda. Não vai chegar até a minha vida. Nenhum mal chegará. Nada chegará diante de ti que venha para querer te destruir, se realmente você está habitando a sombra do Altíssimo. Se realmente você está debaixo da poderosa mão do Senhor, podem fazer o que quiser contra vocês. O meu Deus sempre foi e sempre será maior. E Ele que garantiu que iria me proteger. É a palavra do Senhor contra a tua vida. Deus, Ele está mostrando para nós mais uma vez que Saul a todo instante procurava Davi e não conseguia encontrar. Em uma única caminhada, Jonatas encontrou ele. Você tem certeza que você realmente está sob a proteção do Senhor? Então para que temer? Então para que duvidar? Sobre qualquer males que pode aparentemente vir sobre a tua vida, o Senhor está cuidando de cada um de nós. E se for esse o momento de o Senhor te refinar, te purificar, de fazer como a prata, de tirar todas as impurezas, vai queimar sim, vai doer sim. O Senhor nunca disse que não seria dolorido, Ele disse que não seria impossível. Ele nunca disse que você não sofreria aflições. Mas Ele disse: olha, tem de bom ânimo, vai, caminhe, sou contigo. Se passares pelo fogo, estarei contigo. Se estiveres sobre as águas, ela não te submergirá. É isso que o Senhor promete para nós. Então, não se importe com coisas ruins. No deserto, Deus sempre enviará ajuda. Em nome de Jesus, seja essa pessoa que o Senhor trabalhará na tua vida. Para concluir, irmãos, não podemos esquecer que deserto é lugar de passagem. Deserto não é moradia. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Você não vai entrar no deserto para morar lá eternamente. Você vai entrar no deserto para ser refinado, para ser provado e para sair de lá aprovado por Deus. Deserto é um lugar de aprimoramento. Antes de Davi se tornar rei de Israel, antes de Davi ser aquele homem segundo o coração de Deus, ele precisou passar por esse processo em sua vida. Se começarmos a folhear a Bíblia, nós vamos lembrar de tantos outros casos. José do Egito, antes de se tornar o governador e aquele que ajudaria, não somente uma nação, toda a tua família, a se livrar de uma catástrofe tão forte, ele precisou passar pelos seus desertos. Precisou ser preso, precisou ser escravo,
mas chegou ao lugar de destaque de Deus, não aquele lugar de destaque dos homens. Passe pelas suas lutas, passe por tudo que tiver que passar. O deserto é para atravessar, antes de Deus te colocar em um lugar privilegiado, aonde Ele quer te usar da maneira mais linda que Ele preparou na tua vida. Você vai ter que passar por esse processo de purificação. Você vai passar pelo fogo. Se coloca de pé, igreja.